Vamos nessa. Olha, gente, na aula de ontem, eu estava falando sobre essa função. F de x igual a menos 3 elevado a x. Não foi isso? Foi isso aqui, não foi? Pronto. Não, é o MIT que expulsou você. Olha, não foi essa função aqui. É o MIT, é sério. Ontem mesmo eu fiquei esperando, eu não apertei não, foi o MIT que expulsou você. Olha, gente, essa função aqui, a gente viu que ela não é uma função exponencial, mas ela é do tipo exponencial, tá? A gente diz assim, tudo bem? Ela é uma função do tipo exponencial. Ela não é exponencial, veja só. Eu não digo que ela não é exponencial, porque aí alguns fizeram aquela afirmação ontem, não foi? A base é negativa. Não, a base não é negativa aqui, tá? Deixe isso muito claro na sua vida, tá? A base aqui, ela é positiva. Tudo bem? Guarde isso. Se tem um expoente e não tem parêntese nenhum, a base é só o que está embaixo aqui dele. Agora, é claro, por favor, né? Escreva assim, 0,6 elevado a x. Vai dizer, quem é a base? Ah, é só o 6. O zero, não, gente, isso aqui é um número só, né? Beleza? Então, nesse caso aí, sim. Agora, se eu tenho assim, 1 meio elevado a x, só quem está elevado a x é quem? É 1. Aí você pode dizer, ah, mas isso aqui é um número só. Sim, mas ele pode ser encarado também como quociente. Concorda comigo? Isso aqui pode ser encarado como quociente, uma operação. Então, não é um número só. Nesse caso aqui, a matemática, se ele quiser dizer que 1 meio aqui está elevado a x, ele tem que colocar o parênteses. Por quê? A fração ela pode ser encarada como uma razão. A fração pode ser encarada como uma razão. Então, nesse caso aqui tem. Nesse caso aqui, às vezes ele coloca parênteses ou não. Talvez você pode encontrar em algumas questões ele fazer isso. Mas não precisa. Se ele não colocar, isso aqui é um número, isso aqui não é uma operação. Agora, isso aqui pode ser visto como uma operação. Está entendendo o que eu estou falando? 1 meio, ele pode ser visto como uma operação. 1 dividido por 2. Então, tem que colocar assim ali. Naquele caso, se for tudo, tá? Se for só o 1, então não coloco. Beleza? Vamos deixar isso bem claro, gente, porque isso faz diferença na hora de resolver uma questão e você, às vezes, pode acabar perdendo uma questão por causa desse detalhe. Então, a base aqui ela é 3. O menos está fora. Mas não é por causa disso que ela deixa de ser exponencial. Deixa de ser exponencial porque ela não está no modelo. Y igual a A elevado a x. Onde esse A aí não tem nenhum sinal ali negativo na frente, ele é positivo. Mas não é uma função exponencial, mas é do tipo exponencial. Por que ela é do tipo exponencial? Porque ela tem o modelo, o comportamento da função exponencial também. então, ela é do tipo exponencial, como eu estou dizendo, em uma prova de vestibular pode aparecer, e a banca classificar aquela que é uma questão que aparece essa função como sendo uma função exponencial. Aí você não ficar discutindo, não é, não. É do tipo exponencial, então ele vai considerar que é, certo? Tudo bem? Vamos lá. Em geral, vai considerar isso mesmo, né? Que eu estava discutindo com o Cristiano na última aula. O Cristiano, quando eu disse assim, se aparecer variável no expoente, ele vai discutir como sendo algo do tipo exponencial. Certo? Do tipo exponencial. Vamos lá. E aí, é o detalhe agora. Presta atenção. Para fazer o gráfico dessa função, você não precisa ficar atribuindo valores para x, não. Tem um segredo aqui, massa. Se eu tirar esse menos daí, se eu tirar o menos, eu teria essa função verdinha aqui, fazer uma função do Hooke. Fazer uma função do Hooke aqui. Se eu tirasse o menos, pegasse só isso aqui, ó. Eu teria uma função aqui que eu vou chamar de função g, tá, galera? Função g de x. Aí essa função g de x, veja, essa função g de x, ela é o quê? 3 elevado a x. É uma função exponencial, sim ou não? No modelo mesmo da exponencial, ela é, né? Tudo bem até aí? Sim ou não? Confirma aí, se vocês estão entendendo o que foi que eu fiz. Eu desconsiderei o menos, peguei só o 3 elevado a x e chamei de g, função g. E essa função g é uma função exponencial. Se eu pedir o gráfico dessa função, alô, minha 18, agora, viu? Vou fazer perguntas.
Se eu pedir o gráfico dessa função, pergunta, ele vai ser uma função crescente ou decrescente? Da função g. 3 elevado a x. É uma função crescente ou decrescente? Beleza, crescente. Crescente, show. Segunda pergunta, por que é crescente? Maior que 1. Base maior que 1, né? A gente dá esse detalhe aí. Porque a base é maior que 1. Ok? Base maior que 1. Então, como a base é maior que 1, a função é crescente. E o modelo, o formato dessa função é esse aqui. Ó. O esboço. Isso aqui é um esboço. Não é detalhado, pontos, não. É um esboço, tá? Eu estou fazendo esboço de gráfico. Deixa eu ser bem claro. Então, o esboço do gráfico dessa função seria mais ou menos assim. Ó. Certo? Tudo bem? Seria assim. Passando aqui em aonde? Qual é o valor que ela passa aqui? Qual é o valor da ordenada que ela passa ali? 1. Show, 18. Show! Essa turma me enche de orgulho. Olha. Pronto. Essa função aqui, verde, é a função g de x. Agora veja. Lá vai. G de x, que é 3 elevado a x. Tudo bem? Qual é a diferença da função g de x para a função f de x? O sinal da imagem. Exatamente, veja. A função g de x vai ser 3 elevado a x. A função f de x vai ser a função g de x, só que com sinal o quê? Com sinal oposto, trocado, sim ou não? Então, o que acontece? Vê que lindo, gente. Vê que lindo. Veja que lindo. De azul ou de vermelho? Azul ou vermelho? Azul, né? Para ficar como solução. O verde só foi uma discussão. Azul, pronto. Para ficar como solução. Veja o que vai acontecer. A função f de x, então, ela é o oposto da função g de x. Pode ver. Ó, a função f de x ela é o oposto da função g de x. A g de x é 3 elevado a x, então é o oposto. O que vai acontecer? Os sinais da imagem, os sinais da imagem dessa função vai ser lá de cima, só que negativo. O gráfico vai ser assim, gente. Vê que coisa linda. Ficou aí? Ficou. E aqui, ó, vai passar onde? Vê se não faz sentido. Vai passar onde aqui? Menos 1, exatamente porque, veja, se na outra passa em 1, aqui vai passar no oposto. Então, vai ser para cá, tudo negativo. Olha aí, aqui está a função f de x igual a menos 3 elevado a x. Ah, professor, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que tiver o menos na frente, eu posso fazer a função exponencial e fazer uma reflexão dela aqui embaixo. Reflexão. Vou repetir essa palavra. Faz uma reflexão. Beleza? Ó, o eixo X funciona como um eixo de simetria. Coisa linda, né? Então, você tem uma reflexão aqui, ó. Refletiu. Exato. A gente tinha falado que essa função aqui, ela não é uma função exponencial. Ela é uma função do tipo exponencial. Sacou? Sim ou não? Porque a Imafra perguntou assim, então ela não é exponencial, exatamente, por isso que eu tinha dito, ela não é exponencial, ela tem um menos aqui na frente. Agora, ela é do tipo exponencial. Por quê? O formato do gráfico faz aquela, né, curva, se cuidar com essa curva, não uma volta, né? Não uma curva tipo parábola, é uma curva que segue, uma curvinha aqui segue, certo? É só for uma curva e segue. Então, é do tipo exponencial porque tem esse formato. Então, se você desconsiderar essa função verde aqui, a resposta só é azul, tá, galera? Mas eu não vou apagar não, porque a verde foi a minha base para construir azul. Mas a solução do gráfica dessa função aqui é essa daqui, ó, detalhe. f de x igual a 3, menos 3 elevado a x. Legal ou não? Então, toda vez que tiver o menos, faça essa reflexão para baixo. Ok, gente? Quer mais? Quer mais? Vamos embora? Por isso que eu estou dizendo, veja. Isso aqui é a construção do gráfico? Não, isso é o esboço do gráfico. Professor, qual é a diferença da construção para o esboço? É que a construção, você vê, marca pontos ali
certo? Atribui valores para x, marca os pontos e fica exatamente certinho ali onde está passando o formato do gráfico. Agora, saber fazer o esboço do gráfico é importante? Sim. Por quê? Você sabe o formato daquele gráfico e isso pode ser suficiente para você marcar a sua alternativa. Concorda comigo ou não? Lembra daquela questão que a gente fez do Enem, de função afim, que falava da quantidade de peças produzidas para um jogo, né? E a gente só precisou analisar se a função era crescente, aonde passava no eixo Y, só. Então, se uma função dessa aparece e ele quer saber o gráfico dela, você sabe que o gráfico tem esse formato, ó, descendo aqui. E vai lá na alternativa e corresponde a isso. Certo? Se ele pedir a imagem dessa função, qual é a imagem dessa função? Y pertence aos reais, está na imagem da função toda. Tal que y é menor do que zero, porque no caso é para baixo. Menor do que zero. E não pode ser igual a zero, porque aqui acontece aquele comportamento que eu falei, né? Ele está se aproximando aqui, mas não toca. Então, a imagem dessa função aqui, ela seria os reais negativos e não nulos. Dessa daqui. E essa daqui é os reais positivos e não nulos. Tudo bem? De repente, ele pode fazer alguma pergunta sobre a imagem. Bom, vamos para aquela dali. O que você acha que vai acontecer aí? Essa função ela é exponencial, no sentido de exponencial, y igual a elevado a x, a função exponencial? Não. Ela é uma função do tipo exponencial. Sim ou não? Porque a função exponencial não teria esse mais um. Então, ela é uma função do tipo exponencial. Agora, preste atenção. Eu tenho uma função exponencial ali? Tenho. Tenho dentro dela uma função exponencial. Esse 3 elevado a x. Vou pegar o verguinho, tá? Só para destacar aqui, ó. Esse carinha aqui é o que eu vou chamar de g de x. Tudo bem? Então, aquele cara ali é o g de x. E a função f de x é essa função g de x mais 1. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer a função g de x e depois eu vou adicionar 1 a essa função. Vamos lá? E como é que eu adiciono 1 à função? Você adiciona 1 à função, quer dizer, adicionar 1 à imagem dessa função. Aos valores de y. Todos os valores de y você vai adicionar 1. E o que vai acontecer com o gráfico? Vamos ver? Vamos lá? Vem aqui comigo, é agora, gráfico. Galera, isso aqui é um extra, tá? Que eu estou dando para vocês. Certo? A gente poderia só ver ali o comportamento da função exponencial e pronto. Mas eu quero mostrar a vocês que existem funções do tipo exponencial, que são essas, que a gente pode usar o nosso conhecimento de função exponencial para esboçar os gráficos delas, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui o xy, certo? Vamos fazer a função g, o esboço do gráfico da função g de x, que eu chamei ali a função exponencial. É uma função exponencial, né? Ó, se eu pegar aqui a função g de x, ela é o quê? 3 elevado a x. Não vou perguntar, vocês já responderam para mim. Na outra, ela é uma função crescente. Então, ela vem nesse formato aqui, ó. E sobe. Tudo bem? E sobe. Passando daqui aonde? Em 1. Função exponencial, ela vai passar ali em 1. Certo? Já vimos por quê. Porque toda vez que x for 0, y é 1 na função exponencial. Tudo bem? Agora ela vai a pergunta. E a função e a função f de x? E a função f de x? Deixa eu colocar ela aqui. A função f de x, ela é a função g de x mais 1. Você sabe o que significa g de x mais 1? Saiu ali, não foi? Pronto, aqui. Sabe o que significa esse g de x mais 1? Significa pegar a imagem da função y e somar 1. É a mesma coisa. Só vou fazer um detalhe aqui. Pega essa função aqui, as imagens dela, e adiciona 1. Calma. Veja, Marina, você só está pensando no onde ela está passando no eixo y.
Você só está pensando onde ela passa no eixo Y. Mas só esse valor de Y que eu tenho? Não, eu tenho infinitos valores para Y. Todos esses... existem infinitos pontos aqui nesse gráfico. E todos esses pontos têm valores de Y lá. Mas, boa, vamos pensar logo onde passa no eixo Y. Se eu pegar esse valor aqui onde está passando o eixo Y e adicionar 1, vai dar o quê? Aí sim, que Marina colocou, vai dar o quê? Vai dar 2. Então, o gráfico dessa função f de x vai passar aqui em 2. Certo? Tá certo, vai passar em 2. Mas não é somente esse valor de y que eu tenho. Eu tenho todos os outros valores de y que também vai adicionar 1. E quando eu adicionar 1 a esses valores de y, o que vai acontecer? Gente, olha o detalhe. Eu vou fazer um translado aqui, certo? Vou fazer uma translação. Ó, eu vou mover esse gráfico subindo. Por quê? Imagina comigo. Eu estou pegando todos os valores da função g, todos os valores da função g, quando eu falo valores da função, estou falando de y, e eu estou adicionando 1. Se eu adicionar 1 a todos os valores de y da função g, esse gráfico ele vai se mover uma unidade para cima. Por que ele vai se mover para cima? Porque o eixo y ele é o eixo vertical. Então, se eu estou adicionando 1, esse gráfico vai se mover uma unidade para cima. Se eu adicionasse 2, professor, ele iria se mover 2 unidades para cima. E iria passar lá no eixo y aonde? Se ele se movesse 2 unidades para cima. Onde é que ele ia passar no eixo y? Para ver se você entendeu. Exatamente, em 3. Agora, veja. E se eu subtraísse? Se eu subtraísse, então, no caso, eu ia mover ele para baixo. Porque ia estar diminuindo y. Exato, ia passar. Se eu diminuísse uma unidade, ele ia passar em 0. Iria passar na origem. Exatamente. Agora, se eu diminuísse 2 unidades, ele ia passar lá embaixo aonde? Em -1. Mas o gráfico vai ficar exatamente como ele está. Você só vai mover ele para cima ou para baixo. Certo? Então, você vai fazer uma translação. Certo? Vamos lá. Então, todas as imagens dessa função vai subir uma unidade. Todas as imagens. Aqui o 1 subiu para 2, ó, mas todas as imagens dela vai subir uma unidade. Então, você tem que desenhar o mesmo gráfico, só que uma unidade acima. Logo, o espaçamento entre esse e o gráfico antigo tem que ser exatamente igual. Vamos tentar fazer exatamente igual aqui o espaçamento, né? Certo? Ficaria assim, ó. Então, fazer aqui o mesmo espaçamento para não ter nenhuma diferença. Pronto. Olha aí. Daqui a pouco, Marina. Marina perguntou, poderia ter multiplicação? Daqui a pouco a gente vai discutir a multiplicação. Dá tempo, daqui a pouco. Vai ser o último. Tá? Estou discutindo agora adição e subtração. Em cima da função exponencial. Então, se eu pego uma função exponencial e eu adiciono alguma coisa, eu vou subir. Subir a quantidade de unidades que foram adicionadas. Se ele subtrai, eu vou descer. Tudo bem? Agora vamos lá, galera. Presta atenção. Tem um detalhe aqui ainda. Tem um detalhe. Lá vai. Calma aí. Deixa eu dar logo o nome aqui. Essa função aqui seria, a de verde seria a função g de x. E essa função aqui é f de x. Certo? A g de x e a f de x, que ela é o 3 elevado a x mais 1. Adicionei 1, enquanto a g era somente 3 de x. Lembrando que essa função g aqui, ela só está servindo de... Ela é auxiliar, né? Ela está me servindo como base para eu determinar a função principal que foi dada na questão, que é a azul. Tudo bem? Vocês estão vendo o nível que a gente está? Quem está sentindo o nível que a gente está? Minha gente, vocês estão no médio. Eu estou falando, vocês estão no médio. Bem-vindo ao ensino médio. Vamos lá. Olha. Sensacional, é ou não é? Não, fala a verdade. Sensacional ou não é? É agora. Pergunta. Pergunta. O melhor é quando você entende, né? Você está vendo e está entendendo. Mas calma, se você está achando assim, ah, meu Deus, está dando uma confusão na minha cabeça. Calma. 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 Que vocês ainda têm esse ano e o outro ano.
Vestibular ainda é no próximo ano. Você está tendo o primeiro contato aqui agora. Vai ser muita coisa ainda detalhada e trabalhada daqui até lá. Calma. Mas vamos lá. Pergunta. A gente sabe que esse gráfico aqui, G de X, voltando, ele está sempre se aproximando do X, mas nunca toca. Esse azul aqui, ele está se aproximando do X também, igual o de baixo, e nunca toca? E se eu disser que ele não está se aproximando do X? Nem chega perto. Sabe por quê? Eu não subi. Eu não subi. Subi o quê? Quantas unidades? Uma. Então pensa comigo. A imagem dele, a imagem da G de X, não pode ser zero. A gente sabe disso. No caso dessa daí, como subiu a unidade, ele não pode ser 1. E eu vou provar porque não pode ser 1. Então preste atenção. No gráfico azul, existe uma reta imaginária paralela ao eixo X, passando aqui no 1. Paralela ao eixo X. Acompanha, que eu vou explicar por quê, tá? Calma, eu vou explicar por quê. E aí, ó, traçando essa reta paralela aqui, eu vou ter que ajeitar o gráfico aqui, que vai parecer que ele está tocando. Certo? Vou ter que ajeitar ele. Então, passando essa reta paralela aqui ao eixo X em 1, tá? Tá passando em 1. Como eu subi, o gráfico dessa função aqui voltando, ela vai sempre se aproximar dessa reta imaginária, mas nunca vai tocar. Por quê? Porque essa função aqui, essa função f de x, vou te provar agora aqui, olha para cá. A função f de x, que ela é 3 elevado a x mais 1, não tem imagem 1. Não tem imagem 1. Da mesma forma que a função g de x, que é 3 elevado a x, não tem imagem 0, a função f de x, que é 3x mais 1, não tem imagem 1. Porque pensa comigo. Para 3 elevado a x mais 1 dar 1, o que é que teria que acontecer? É como se 1 fosse o 0. É. Aí presta atenção. Por que essa função aqui, 3 elevado a x mais 1, não tem como dar 1? Veja, para isso aqui dar 1, o que teria que acontecer? Faz o cálculo. Passa 1 para lá, 3 elevado a x, 1 menos 1, vai ter o quê? Dá para ver aí, gente? Tá saindo da tela, né? Deixa eu descer aqui. Dá para ver agora? Pronto. Eu teria que ter 3 elevado a x igual a 0. Tem um valor de x que faz isso? Tem algum valor de x que pega 3 e transforma em 0? Não. Porque para o resultado de uma potência dar 0, a base tem que ser 0. Então não existe nenhum valor de x que faça com que aquilo ali dê 0. Resumindo, essa função aqui, ela não pode ser 1. Não tem como ela dar 1. Porque, olha agora, vê se não faz sentido. Para essa função aqui dar 1, esse 3 elevado a x teria que ser 1. Teria que ser 0. Não é não? Ele teria que ser 0 para poder dar 1. E não tem como ele ser 0. Então, essa função ela não tem imagem 1. Então, ela se aproxima aqui e de um eixo imaginário. Esse eixo vermelho aqui não vai aparecer. Essa reta vermelha não vai aparecer. Mas ela é paralela ao eixo X e ela vai se aproximar desse aqui. Então, qual é o detalhe aí que eu vou dar? Entenderam aqui, não foi? Entenderam o raciocínio? Sim ou não? Entenderam o raciocínio? Pronto. Veja. Esse raciocínio aí, você pode fazer na hora. Na hora. Tipo, a imagem dessa função aceita 1, aí você vai lá e coloca. Será que eu tenho 3 mais x igual a 1? Não tem como. Né? Não tem valor de x que faz com que aquilo dê 1. Então, não tem. Então, galera, a imagem dessa função, veja, estou falando da função f de x, tá? O domínio é os reais. Mas a imagem vai ser o quê? Y pertencente aos reais, tá o quê? Y é o quê? Tá o quê? Y é o quê? A função f de x, essa daqui.
A imagem vai ser todos reais, tá ok? Y é o quê? Não apenas diferente de 1, mas também ela não assume nenhum valor abaixo de 1. Certo? Ela também não vai assumir meio. Então, vou dizer que ela é maior do que 1. Agora, fica fácil perceber isso. Né? Acho que foi Marina que tinha falado aí. Se eu fiz uma translação aqui, eu subi o gráfico, certo? Subi em uma unidade, ele vai manter o mesmo formato ali. Então, se antes ele se aproximava do eixo X e não tocava no eixo X porque não tinha imagem zero, então ele era maior do que zero, a partir do momento que eu subi ele agora passa a ser maior do que 1. Ah, professor, então se eu subisse 2 unidades, ele passaria a ser maior do que 2, a imagem, é? Tudo bem? Fica, então, bem perceptível isso aí. Gostaram disso aí ou não? Gostaram disso aí? Certo. Quem foi que falou sobre multiplicação? Quem foi que falou aí multiplicação? Pronto. Marina, Carla, vamos embora. Multiplicação, o que acontece? Eu vou tentar aqui, eu tenho 5 minutos, eu vou tentar ser bem direto e ver se você entende. Se não entender, a gente pode discutir mais amanhã. Mas na multiplicação, o que acontece? Não vai haver esse translado. E é simples entender por quê. Então, essa daqui, ó, f de x igual a 3, vou dizer assim, ó, 4 vezes 3 elevado a x. Então, veja. Está bem na cara aí que você vai pegar a função exponencial g de x, que a gente está trabalhando com a mesma, tá? E eu vou multiplicar ela por quanto? Por 4. Então, vem aqui, faz o gráfico da função. Vou fazer aqui bem rápido, tá? Nem peguei a régua, já para ser prático. Pega aqui a função g de x. A gente já sabe que ela é crescente e passa aqui em 1. Assim, certo? Ela passa aqui em 1. Isso aqui é um esboço dela, tá? É só para a gente ter uma noção. E aí, o que acontece? Essa é a função g de x. G de x que é igual a 3 elevado a x. O que seria multiplicar por 4? Presta atenção no seguinte. Quando eu multiplico por 4, será que vai haver o translado, subir tudo? Não. Por quê? Porque quando eu adiciono todos os y, certo? Todos os valores de y, todos os valores da imagem, aumentam numa mesma unidade. Mas quando eu multiplico, não aumenta na mesma unidade. Concorda comigo? Quando eu pego os valores e multiplico, não aumenta na mesma unidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se você pegar uma sequência 0, 1, 2 e 3. Pega essa sequência, bem simples. Pega essa sequência e multiplique tudo por 4. Só para você ver. Se eu pegar 0 e multiplicar por 4, vai dar quanto? Vai dar 0. Mudou nada. Mudou nada. Mas se você pegar 1 e multiplicar por 4, vai dar 4. Mas aí eu pergunto a você. De 1 para 4, aumentou o quê? Ó, aqui aumentou nada, aumentou 0. Né? Aumentou 0. De 1 para 4, aumentou quanto? Aumentou 3. Está aumentando na mesma unidade? Não está aumentando na mesma unidade. E olha para cá. Se eu multiplicar aqui por 4, 2 por 4 vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar 8. De 2 para 8, aumentou quanto? Aumentou 6. Não está aumentando na mesma unidade. Mas veja, a gente vai discutir já já. Se eu multiplicar aqui por 4, vai dar 12. Certo? 12. De 3 para 12, aumentou quanto? Aumentou 9. Olha, observe o seguinte. Não aumentou na mesma unidade, mas está aumentando. Começa aumentando nada, não aumenta nada, depois vai aumentando de pouquinho em pouquinho. O que vai acontecer? O gráfico dessa função, ela vai abrindo. Ela começa juntinho daquela. É muito show, né, não? Ela vai começar juntinho, bem coladinho, e depois ela vai o quê? Abrindo. Ó, coisa linda. Essa função aqui, então, f de x, ela vai ser assim. Ela abre. E onde é que ela passa aqui? Diz para mim, 4. Por que 4? É só pegar essa daqui e multiplicar por 4. Qual é a imagem aqui? Ó? 1. Então, aqui, a g de x vale 1. Certo? 4 vezes 1, 4. Então, vai ser essa daqui. Função f de x
igual a 4 vezes 3 elevado a x. Então, a diferença é essa. Quando é uma multiplicação, ela parte, e é o mesmo raciocínio aqui. As duas estão se aproximando do eixo x, tá? As duas estão se aproximando do eixo x. E o detalhe é o seguinte, certo? Essa daqui abre, ou seja, não há um translado feito essa, que aumentou a unidade, a mesma unidade em todas as imagens. Aqui, multiplicando, não vai aumentar a mesma unidade das imagens. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui, gente, não acontece, né? Porque não tem como ser zero, certo? Não tem como ser zero, ou seja, não vai haver um encontro desses dois gráficos aí. Fechou? Entendeu? Pronto. Veja, você teve uma noção, então, das funções do tipo exponencial que acontece. Ok, gente? Aula sensacional, a aula de hoje, não foi? Tranquila aí. Qualquer dúvida, manda aí, tá? Amanhã eu posso abrir a aula tirando essas dúvidas que vocês ainda têm em relação a isso. Beleza? Beijo no coração, gente linda. Até amanhã. Bye, bye. Como fica o conjunto imagem? Fica igual dessa daqui. Maior do que zero. Beleza? Então, o conjunto de imagem dessa função aqui fica a imagem ó, posso colocar só assim, tá? Reais positivos não nulos. Tudo bem? É igual a da outra, porque elas estão partindo como se fosse do mesmo lugar. Tudo bem? Como se fosse porque elas não se encontram. Vamos lá. Tchau, tchau.